Diário de trade, dia 25/11/2021. Hoje o dia foi negativo. Terminei com um loss de 230 pontos. Dentro do gerenciamento de risco, sem problemas. Mas vamos lá. Começar pelos 60 minutos. Eu tinha aí esse canal. Na verdade, esse canal eu ajustei depois. Eu tava com outro canal que era esse aqui, ó. Era esse topo com esse topo, se eu não me engano. E o fundo era aqui. Esse com esse fundo. Era isso. Não, esse aqui tá certo. Era um outro canal. Deixa eu lembrar. Acho que era isso mesmo. Tá. Então nos 10 minutos ele abriu aqui abaixo de uma resistência. O que aconteceu? Na verdade, na abertura não tava. Eu cheguei já no gráfico, já era umas 9h30. Então eu não vi a abertura. Então quando eu cheguei, eu olhei os 60 minutos com as médias. E ele abriu aqui na região das médias. Então isso, quando eu vi, né, isso já me deixou com um viés comprador. E aí nos 10 minutos fiquei esperando, né? Então quando eu cheguei, tava aqui na terceira barra. Como tava na terceira barra, fiquei esperando. Falei, vou esperar uma correção. E aí o MACD nessa hora não tava muito bacana. Sei que ele não tava ganhando, não tava aumentando aqui o histograma, né? Então ele não tava se afastando da linha de sinal. Então não tava ganhando momento. E eu falei, tá estranho. A barra 5, ela testou a máxima de ontem, que é essa linha vermelha. Quando ela deixou essa cauda, ela me deixou um trap. E eu fiz a venda aqui. Porém, essa venda, a conta estava no simulador. Então, eu achei que estava na conta real, mas estava no simulador. Só depois que eu vi que era simulador. E aí, por que eu deixei estopar, né? Porque quando ela voltou, quando voltou aqui a barra 7, fez um preço de fechamento de reversão. Então, impulso, né? Então, se você pegar, fez impulso, correção, para retomar. Então nessa eu falei, eu tenho aí a possibilidade de pegar essa pernada, né, para vir testar aqui a região do canal, a máxima do canal. Então projetei esse preço de fechamento para cima, 2 vezes o risco, bati aqui. Então beleza. Se eu tivesse na conta real, nesse trap, eu teria estopado no fechamento da barra 7. Teria dado um stopzinho aqui, mas depois, enfim, teria feito. Então fiz a entrada. Ele testou
a máxima, mas ele não fechou acima. Então, como ele não fechou acima, eu trouxe meu stop para a mínima da barra que acionou. Por quê? Eu falei, meu, se a próxima barra não der continuidade no movimento, de repente fechar um doji, algo do tipo, eu saio, né? Então ela veio, perdeu a mínima, me estopou, quase testou a mínima do stop técnico aqui, não testou por uma questão de 5 pontos. E aí eu tava esperando a barra 10 fazer esse teste e deixar a sombra, porque seria um trap. Mas como ela quase testou e deixou sombra, então eu deixei uma entrada na superação da máxima com o stop na mínima. Foi acionado. E aqui também a gente faz a projeção para cima. E aí o que aconteceu, né? Por que eu entrei aqui? Deixa eu colocar a bolinha amarela. Por que eu entrei aqui e saí aqui? Porque nos 2 minutos ele estava fazendo um movimento um pouco estranho, que me deixou uma possível, podia reverter igual aconteceu no primeiro trade, não dá continuidade. Foi essa região aqui. Aqui, ó. Essas duas barras deixou sombra. Aliás, esse movimento aqui, isso, esse movimento que aqui acionou foi, e aqui foi deixando sombras. Então quando deixou esse fundo, eu coloquei o meu stop nesse fundo, né, um pouquinho abaixo dele. E aí, por isso que nesse ponto é importante esperar a barra fechar nos 10 minutos para mover o stop, porque ele veio, me estopou e depois fechou uma boa barra, né? Se você olhar aqui, fechou com caldo inferior, uma boa barra. E aí depois ele deu outra corrigida, né? Não chegou a acionar o stop. Se eu tivesse colocado o stop aqui no 1 para 1, não chegou a acionar, faltam uns pontinhos. E foi fazer o movimento aí, cumprir o alvo que seria o topo do canal. Hoje, o que eu percebi? O emocional atrapalhou um pouco. Por quê? Porque eu tinha um tempo limitado para operar. Além de ter começado um pouco mais tarde, eu teria até as 11 para estar operando. Então eu percebi que o emocional deu uma balançada por estar com o horário encurtado, né? Então eu meio que procurei operação. Não que procurei, mas fiquei ali insistindo. Porque o que acontece? O trap aqui foi no simulador, então beleza, não deu prejuízo nenhum. Mas quando falhou esse trap na máxima de ontem, aqui já foi um sinal de que eu não deveria procurar por vendas, só deveria procurar por compras. Então fiz a compra aqui, saí aqui com stop pequeno, depois fiz a compra aqui que pagou o stop, que me deixou 0 a 0 no dia, fiquei 0 a 0. E depois eu fiz uma venda aqui, que eu tava olhando nessa hora, que ele tava falhando na retomada dos topos. Quando fazia teste de topo, fez topo, falhou. Então aqui, quando eu deixo essa barra de reversão, né, quando eu deixo essa barra de compradora, então eu vi como uma terceira falha de topo. Falei, beleza, vou vender para vir testar a mínima. Aqui eu já estava pensando de repente numa lateralidade, então para vir testar a mínima. E aí fiz. Quando fez a barra seguinte, aqui já caberia estopar no fechamento dela, porque já falhou a continuidade desse movimento. Se eu tivesse no mercado lateral, ou formando uma lateralidade, ela daria continuidade, né? E outra, as minhas médias estavam direcionais, ó, média de 80 subindo, que é a minha média de 26 e de 13 exponencial subindo. Então eu não tinha média flat, né,
e preço fechando acima, fechando abaixo. Você vê que aqui ele está respeitando, ele respeitou, aqui ele respeitou a média. Então, querendo ou não, tinha um mercado com viés comprador. Então, todo sinal de venda tem que ser ignorado. Quando você tem um viés, nos 60 minutos eu já tinha esse viés comprador. E no 10 a mesma coisa, então esses sinais de venda devem ser ignorados. Então eu acabei fazendo essa venda e deixando estopar pelo técnico. Mas eu poderia já ter estopado quando na máxima dela aqui, quando ganhou a máxima, até no fechamento, porque falhou efetivamente. Então teria sido um stop bem curto, né? E aí depois eu fiz essa venda aqui, quando ele começou a dar essa corrigida, deixando topos mais baixos. Então aqui eu fiz essa venda. E essa venda chegou até me deixar zerado no dia, né? Mas eu quis conduzir ela, deixa eu colocar aqui o Figo, eu quis conduzir ela até o 161 do alvo. Então eu quis conduzir ela até aqui. Ela veio, você viu, quase no 127, né? E aí o que eu fiz nos 2 minutos? Esse movimento aqui ele foi fazendo topos mais baixos nos 2 minutos, acompanhando a média. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó, vendi aqui, ele veio fazendo topos mais baixos. Então conforme ele foi fazendo topos, eu vim movendo meu stop pelo topo. Então aqui ele chegou a me deixar no 0 a 0 no dia, e aí voltou e veio fazer um novo teste aqui da região, né? Mas aí eu acabei saindo aqui com os pontinhos e terminei o dia com um stop de 230 pontos. Então, o que eu observei, né? Primeiro, por estar com esse tempo mais curto, eu acabei deixando emocional dando uma balançada, né? Então, procurando operações e o mercado já me mostrou que estava num viés altista, então eu não poderia procurar por venda, né? Até o próprio MACD, por mais que ele estava fraco, né? Não estava ganhando momento, ele estava comprador, né? Acima da linha zero, qual continua acima da linha zero, então continua comprador. Então para amanhã o meu viés ainda é comprador, até porque nos 60 minutos, se você pegar a perna de alta, foi bem expressiva. E você vê que os corpos dos candles, eles não se tocam. Então você vê que aqui você pode fazer até você pode considerar isso aqui como um movimento único, como uma barra só compradora, porque os corpos não se tocam. Então coloquei aqui, peguei a retração de Fibonacci, quero ver até onde vai ser essa correção para poder retomar, para vir testar a topo e de repente continuar. A gente tá fazendo um pivô aqui no 60 para engatar uma alta, né? E foi uma perna diferente, ó. Se você pegar aqui as pernas de alta, não tem nenhuma tão direcional assim. Então aqui já foi um movimento diferente, né? E esse movimento de agora, se colocar aqui a linha central, e ajustar nesse canal, que agora vamos colocar ele certinho, que é essa máxima e essa máxima e essa mínima.
Então você vê que ele está trabalhando aqui na linha central do canal, não perdeu. Então vou esperar amanhã a abertura, ver como é que vai ser, de repente retomar para vir testar topo. Então o viés está altista, e aí quando tá com viés altista, você não vai procurar por compras, por vendas, você vai ignorar os sinais de vendas. Então hoje eu acabei tendo esse deslize, né? Ainda bem que foi uma vez só, e percebi, né? Esse é bom de você fazer o diário, analisar as operações do dia, que você consegue pegar aonde você ainda está falhando. E essa falha que era muito comum, eu ficar operando tanto venda como compra, eu vi que está cada vez mais distante esses dias e cada vez mais rara dessas operações. Então hoje foi uma só, geralmente era o dia inteiro fazendo isso. Então tá sendo uma evolução bem bacana. Então é isso, até mais, tchau, tchau.